Deus abençoe. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Venha ministrar a palavra de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja Deus glorificado por esta oportunidade que o Senhor está me proporcionando. Seja Deus louvado pela vida do pastor Wagner, nosso presidente, que de uma forma graciosa me concedeu esta oportunidade para estar verbalizando os oráculos de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, o capítulo de número 1, e o versículo de número 1. Livro de Levítico, o capítulo de número 1, o versículo de número 1, o versículo 1, nos diz a palavra do Senhor. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Amém. Os amados podem tomar o vosso assento, no nome de Jesus. De uma forma bem sucinta, bem clara, quero glorificar a Deus, baseando-me propriamente nesta expressão que ora acabamos de ler, primeiramente porque Ele é o Deus que chama, e também quero glorificá-lo porque Ele é o Deus que fala. Ele é o Deus que fala, e Ele também é o Deus que chama. O livro de Levítico em si, ele tem as suas muitas propriedades, visto que ele trata-se com respeito à terceira divisão da lei, pois sabemos que a lei que Deus deu para a nação de Israel, além de não se resumir apenas em 10 mandamentos, ela está propriamente dividida em 3 partes: a lei cívica, a lei moral e a lei cerimonial. E no tocante à lei cerimonial, este livro de Levítico é que trata exclusivamente com respeito a isto, mostrando como deve ser o culto ao Senhor, mostrando como se deve ser a oferta, o dízimo, ministério levítico, ministério sacerdotal, enfim. Porém, conhecendo toda a profundidade que há neste livro, em um tempo bem hábil, quero falar-lhes nesta noite com respeito aos 4 chamados de Deus, baseado propriamente no livro de Levítico. O primeiro chamado que há em Levítico, chamado de Deus, é o chamado à adoração. E este chamado à adoração vai do capítulo 1 ao capítulo de número 8. O chamado à adoração, lembrando-lhes que o ser humano, quando ele foi criado a priori, ele não foi criado por Deus para adorar, para a adoração, não. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 e 27, vai nos mostrar e nos mostra de forma clara e evidente o real propósito da criação do homem. Como eu disse, a priori não foi para adoração. A adoração só passou a existir depois da queda, depois que o homem pecou, depois que o homem transgrediu o mandamento do Senhor. Esta necessidade de adorar passou a existir. É por isso que quando nós lemos Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse prefixo re é retornar. Daí surge-nos uma pergunta: retornar para onde? Sabemos que quando o homem pecou, quando Deus deu as sentenças estabelecidas, coisa que Deus realizou foi justamente expulsar aquele casal do jardim do Éden, lugar de delícia, lugar da comunhão. Então a adoração nada mais do que isto, o desejo de retornar ao lugar da origem, ao Éden de Deus, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão. Então o primeiro chamado é o chamado à adoração. E este chamado à adoração, ele permeia toda a Sagrada Escritura. É por isso que quando nos reunimos em um dia como este, num lugar como este, o propósito é justamente adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E de forma nenhuma nos reunimos neste santuário por causa de pregador, por causa de cantor, absolutamente nada disso. Nós viemos aqui para adorar o Deus que é invisível, que é real, que está assentado sobre o alto e sublime trono, e os serafins cantam de dia e de noite sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Primeiro chamado, o chamado à adoração. Quando adentramos a partir do capítulo de número 8 ao capítulo de número 10, nós temos o chamado ao serviço. Não, Deus não chama ninguém por causa de status, Deus não chama ninguém por causa de posição, Deus chama para o servir, Deus o chama para o serviço. Por isso que a Bíblia diz no livro de Salmos, o cântico de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Há uma frase que é muito conhecida que diz: aquele que não serve para servir, também não serve para viver. No tocante ao serviço, não existe exemplo maior do que o nosso Messias, do que o nosso Salvador. Em um dos mais conhecidos, foi quando ele se despiu das suas vestes, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos e começou a enxugar e disse: eu dei o exemplo para que vocês também façam. Chamado ao serviço. Porém, quando estudamos o capítulo de número 13 ao capítulo de número 17, nós temos o terceiro chamado, que é o chamado à santidade. E este chamado à santidade é visto com propriedade quando vai tratar com respeito à lei dos leprosos. Quando o que na verdade se fazia, quando uma pessoa era constatada com lepra, a primeira coisa era justamente afastar do seu convívio natural. Posteriormente, evidentemente, que passaria pelo processo da purificação. É claro que você sabe tanto quanto eu que a lepra na Bíblia é um símbolo máximo do pecado, e a purificação que permeia, principalmente no capítulo de número 14, é algo que está remetendo ao sangue de Jesus, ao sacrifício vicário e expiatório de Cristo lá no Calvário, para nos remir, para nos purificar, para nos proporcionar a redenção. E é lógico que esta redenção está nos lembrando com respeito à necessidade de vivermos uma vida de santidade, visto que a Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, o capítulo de número 1, versículo 15 e 16 diz: mas
como é sangue em glória, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E o que eu acho interessante na Bíblia é que esta santificação, ela é tricotômica, ela se dá em 3 partes: espírito, alma e corpo. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, disse ele: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo, vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não adianta pregar bem, não adianta cantar bem, não adianta falar bem, é preciso andar uma vida de santidade. Mas para se viver uma vida de santidade, é necessário atentarmos para o 4º chamado de Deus. Primeiro, chamado à adoração. Segundo, chamado ao serviço. Terceiro, chamado à santificação. E qual é o 4º chamado? É o chamado à morte. Porque não existe santificação sem morrer. Eu não gosto muito desse negócio não, mas diga para alguém que está perto de você: Deus quer que você morra. Esta ideia, Paulo, ele trata em Romanos capítulo de número 6. Porque se o pecado reinar, o Espírito não reina. Para o Espírito de Deus reinar em nós, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo de número 6, ele diz que é necessário morrer. Morrer para o pecado, morrer para as paixões mundanas. É necessário morrer. Por isso, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a seguir, disse Paulo: seja ressuscitastes com Cristo. Ora, se ressuscitou primeiro, morreu. Então é necessário morrer. Sabe por que muitas vezes nós damos trabalho à nossa liderança? É porque o pecado ainda está reinando. Sabe por que muitas vezes desobedecemos? É porque nós ainda estamos vivos para as coisas do mundo. Porém a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E como é que eu morro? Submetendo-se à vontade de Deus expressa na sua palavra. Ele pregou com um gostinho de deixa, quero mais, é para voltar. Deixa eu pegar aqui o livro dele. Esse menino é esperto, irmão. A verdade é que na hora que você estava aquecendo, ele para. Ele não é bobo não, viu? É que ele quer voltar. Irmãos, esse rapaz, ele é escritor, ele tem aqui 4 temas. Tá? Ele tem aqui, ó. Rapaz, vem cá você, vem cá. Vem aqui. Ele tem, vou deixar ele falar aqui rapidinho para a gente celebrar a ceia. Esse é só a Escritura. Só a Escritura. Somente as Escrituras. Esse aqui. Ele fala só das Escrituras. Você quer? Com respeito à bibliologia. E esse aqui, sobre bibliologia. Pronto. E esse aqui? Abrigo na tempestade. E esse aqui? Formação do caráter cristão para que não sejamos sepulcros caiados. E esse 4º aqui? Considerações cristãs. Um reajustamento para um aprofundamento com Deus por meio da sua palavra. Pronto, são literaturas, meus irmãos, que não é muita coisa, mas com certeza vai trazer um enriquecimento. Você viu só aqui a ministração dele, em poucas palavras, que ele tem muito conhecimento. Se ele tem para passar falando, ele tem para passar escrevendo. Então, adquira o livro dele, abençoe ele. Qual é o exame que você tem que fazer?
ele tem que fazer um exame, no caso ele tem um pulmão só, o outro pulmão está doente. Eu não sei como é que ele consegue pregar desse jeito. Mas ele precisa fazer um exame que é só, o exame é R$ 1.500. Ele trouxe os livros, irmão. Eu falei, vem ó, a gente divulgar seu livro, ajudar você nesse exame. Ele está aqui em Petrolina fazendo exames, tá? Aí quando termina ele volta para a cidade dele, Cabrobó. Quando tem que fazer exame ele vem para cá. Petrolina é uma cidade mais desenvolvida. Então os irmãos, ajude ele. Os irmãos do interior, ajude esse rapaz. Se quiser levar ele, pode levar para pregar também, vai abençoar a sua igreja. Ele vai botar uma banquinha dele lá, quando você for sair, não deixa de levar o livro dele, tá bom? Para ele não sair daqui sem nenhum livro. A banquinha da misericórdia. Ele